Que bom estarmos aqui mais uma vez. Que bom que nós encontramos um tempinho para alimentar o espírito. Jesus nos orientou, na verdade, a humanidade sobre a importância de nos reunirmos em seu nome. E é justamente em torno de uma página dele, Jesus, do seu evangelho, que nós damos início à nossa proposta de reflexão desta noite. Hoje eu estava refletindo. Toda semana nós estamos trazendo mais um capítulo e todas as lições nos remetem a alguns pontos em comum. É o amor, é o perdão, é o amar, é a caridade. Esta é a essência da vida. E por que é necessário que nós estejamos aqui trazendo as lições e relembrando, repetindo o chamado? Porque nós temos uma tendência ao esquecimento. Quantas pessoas ainda não conseguem se lembrar da importância de alimentar o espírito? Porque é ele, o espírito, quem vai prosseguir a marcha quando terminar o compromisso do instrumento onde o espírito habita, que é o nosso corpo. Então, hoje, para mais esse estudo, para mais este alimento do espírito, da alma, a página proposta para nós é a segunda parte do Evangelho, do capítulo 10 do Evangelho, segundo o Espiritismo. Nós estudamos no último estudo a parte 1, hoje nós vamos finalizar este capítulo, que tem o título Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Lembram? Aqueles que já se importam com o outro. E ao importarem-se com o outro, realizam algo para contribuir, para minorar a dor, aliviar, consolar, confortar o outro de alguma forma. Porém, nesta parte do capítulo, nós vamos estudar três temas. Primeiro, o argueiro e a trave. Não julgueis para não ser desjulgados. E perdão das ofensas. Lembrando do convite muito especial a você que está aqui, para que fique conosco até o final, porque lá no final nós vamos orar juntos, pedindo a Deus esse reabastecimento dessa energia para nós. E aproveite aquele momento para pedir para aquelas pessoas necessitadas a quem você deseja auxiliar espiritualmente. As nossas preces são acolhidas. E os destinatários vão receber segundo seus créditos, sim. Jesus, naqueles chamados milagres que realizava, ao término da sua intervenção espiritual, dizia com todas as letras: a tua fé te curou. Então peçamos com fé, com confiança, sentindo fervorosamente esta conexão. Lá no finalzinho a gente vai fazer isso juntos. Então vamos lá. Item número 1. O argueiro e a trave. Está lá no Evangelho, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Argueiro. Argueiro é uma partícula minúscula. No popular, um cisco no olho. Então diz o texto do Evangelho: por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou ainda, como dizeis ao vosso irmão: deixai-me tirar o argueiro, o cisco do teu olho. Como diz o texto: como dizeis isso ao outro, vós que tendes uma trave no vosso olho? Então, naquela forma contundente como Jesus falava, e o apóstolo anotou, ele diz: hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o cisco do olho do vosso irmão. Mateus capítulo 7, versículos 3, 4 e 5.
que isso acontece? Por que isso se dá? Por conta de um defeito que na nossa condição evolutiva nós ainda carregamos. E Jesus coloca lá naquela época, mais de 2000 anos, a lição para que nós reformemos esse jeito de conduzir a nossa vida. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal do outro, antes de ver o mal que está em mim. E por orgulho, tento dissimular, camuflar, esconder os próprios defeitos. O tempo todo. E aí a pergunta, como que eu faço para corrigir isso? Porque eu venho carregando isso, certamente de longa data. E o orgulho me leva a esse comportamento inadequado que Jesus propõe seja corrigido. Primeiro corrigir em mim, para depois querer corrigir o outro. Então, qual a melhor maneira de fazer isso? A melhor maneira de julgar-se a si mesmo é fazer o exercício do espelho. Como funciona esse exercício? Imagine, vamos junto, imagine você se olhando diante de um espelho. E agora imagine você olhando aquela imagem refletida lá, que é sua. No caso, se eu estiver olhando aquela imagem, é minha. Então você olhando aquela imagem é sua. E você vai olhar para aquela imagem, que é sua, e vai considerar um olhar de uma outra pessoa, olhando você e as suas realizações. Ou seja, imagine você olhando uma outra pessoa fazendo exatamente as coisas que você faz. E faça a seguinte pergunta: o que eu pensaria se eu visse uma outra pessoa fazendo exatamente aquilo que faço? Para levar para o travesseiro, minha gente. Certa ocasião, alguns anos atrás, eu li um livro ditado por um espírito pela via mediúnica e que relatava uma situação que lhe aconteceu após o seu desencarne. Quando ele desperta no mundo espiritual e compreendeu o que havia acontecido, imediatamente se apresentou às tarefas de estudo e de preparo para se habilitar a alguma atividade, algum trabalho no mundo espiritual e preparar-se para dar continuidade à marcha do seu progresso, só que agora lá no mundo espiritual. Um belo dia, lá no mundo espiritual, ele foi convidado para uma reunião em um auditório muito grande, amplo, e estava lotado de uma imensa plateia. E o filme que aquelas pessoas iam assistir era o filme dele, espírito, daquele espírito que foi convidado para aquele evento. E aí eu fiquei me perguntando, e eu trago aqui para nós agora, e se fosse você? Agora, cada um de nós fazendo essa reflexão, e se fosse eu? Na condição evolutiva em que me encontro agora, eu convidaria todo aquele auditório para assistir o filme da minha última existência, desde o nascimento até o meu desencarne, na boa, com tranquilidade. O que você acha? Sim? Não? Meus irmãos e irmãs, certamente, hoje, na condição em que nós já nos encontramos,
A ampliação da nossa consciência, do nosso entendimento, a maturidade do senso moral. É muito provável que, ao olharmos para trás, hoje nós já venhamos a sentir vergonha de alguns comportamentos infelizes que, noutros tempos, considerávamos normal. Então, é muito provável que muitos de nós tivéssemos ou teríamos dificuldade para assistir aquele filme diante de uma plateia. E esta reflexão, esta página, naquele capítulo daquele livro, me marcou muito, porque é um convite para que nós façamos o nosso melhor hoje, porque o que já foi, foi. O que importa é daqui para frente. Com essas luzes do Evangelho, iluminando o meu entendimento, convidando-me a fazer diferente e melhor daqui para frente. É isso que importa. Então, por que que eu carrego ainda essa facilidade de apontar o outro? Nós vimos que este defeito ele é decorrente do orgulho que nós ainda carregamos. E por isso é contrário à caridade. Porque a verdadeira caridade ela é modesta, ela é simples, ela é indulgente e complacente. Não aponta ninguém. O orgulho é o pai de muitos vícios e a negação de muitas virtudes. Jesus se dedicou a combatê-lo o tempo todo. Por quê? Porque o orgulho é o principal obstáculo ao nosso progresso moral e espiritual. Isso vale para todas as criaturas. Por isso ele foi contundente naquela lição quando ele diz assim: não julgueis para não serdes julgado. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Cujo texto nós vamos encontrar também em Mateus, no capítulo 6, versículos 1 e 2. Então, nós estamos trazendo estas páginas, semana a semana, para que nós, ampliando o nosso entendimento, compreendendo quanto bem isso vai fazer para o nosso espírito, tomemos a decisão de reformar alguns comportamentos infelizes, para que lá na frente a gente não tenha vergonha de convidar que outras pessoas assistam o filme da nossa existência. Então não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo tiverdes julgado os outros. E se servirá da mesma medida que utilizaste para julgar o outro. Então Jesus ilustra em uma das passagens do Evangelho, que eu particularmente considero belíssima pela riqueza. Não é só pela beleza, é pela riqueza de lições que dá para extrair desta passagem do Evangelho. Quando os escribas e os fariseus conduziram até ele, o mestre, uma mulher que estava sendo acusada de haver cometido adultério, e a colocaram em pé em meio do povo. Ali, já uma acusação e uma humilhação. Ela no meio do povo. E disseram a ele: mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério e Moisés, na lei, manda que nós a apedrejemos até a morte. E vós que dizeis? Qual é o vosso entendimento sobre isso? E eles faziam isso para tentar o mestre, a fim de ter motivos para acusá-lo e colocar o povo contra ele. E qual foi a resposta de Jesus naquele momento? Nada verbalizou, silenciou, abaixando-se, começou a escrever na areia. E eles continuaram a instigá-lo, a interrogá-lo, a cobrá-lo, e ele continuou escrevendo. Logo em seguida, diante daquelas cobranças incisivas, ele se levanta e orientou a todos aqueles que estavam armados, prontos para tirar a pedra naquela mulher. Orientou que lessem a lista
dos defeitos e comportamentos inadequados e infelizes, numa palavra, os pecados que ele, Jesus, observava, eram cometidos corriqueiramente naquela sociedade. E ele começa a lista lá com adúltero, ladrão, e foi por aí afora. Uma lista enorme. E aí deu o esclarecimento. Se alguém de vocês não tiver nenhum desses pecados que estão nesta lista, que eu acabo de escrever, pode atirar a primeira pedra. E aí eles ouvindo isso, vendo que naquela lista, muitos daqueles defeitos que estavam lá, muitos tinham mais de um, foram embora, se retiraram. Um após outro, os sendo os mais velhos, saindo primeiro. E eis que Jesus, dentro de pouco tempo, estava a sós, ele e a mulher. Outra lição que ele dá, ele dialoga com ela. Mulher, cadê os teus acusadores? Vocês acham que ele precisava ter perguntado isso? Ele acabou de ver um após outro indo embora. Mas naquele momento ele compadecia-se da dor daquela criatura. Ele não estava interessado no passado dela. Ele estava interessado em orientá-la dali para frente. Então ele dialoga com ela para que ela sinta-se minimamente gente naquele momento, ao invés de cutucar o dedo na ferida que já doía demais. E aí ele faz outra pergunta. Eles, ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor. E ele disse, eu também não te condenarei. E aí dá outra lição extraordinária que vale para a vida, para a humanidade. Diz a ela assim, então a partir de agora, vá e não peque mais. Ou seja, tudo o que aconteceu daqui para trás é passado. O que importa é a capacidade de refazer-se, de se corrigir e de caminhar na direção do progresso moral, espiritual, intelectual. Então, são muitas as lições nesta passagem do Evangelho. Importar-se com o outro, não fazer propaganda do defeito, ao contrário, orientar para o bem, ajudar, confortar, consolar. De modo que a máxima, aquele que estiver sem pecado, lhe atira a primeira pedra, nos ensina de forma clara, cristalina, contundente, que a indulgência é um dever. Quem de nós não precisa de indulgência para si mesmo? Quem de nós não tem esses defeitos que carece da indulgência do outro? Não há ninguém que possa dispensá-la. A lição nos ensina que que nós não devemos julgar os outros mais severamente do que a nós mesmos. Mostra ainda que não devemos condenar no outro aquilo que está presente em nós. Mas acontece que em nós desculpamos. Se nós desculpamos em nós, por que nós acusamos no outro? Se eu desculpo em mim um defeito que eu estou enxergando no outro, eu tenho que desculpar o dele também. Então Jesus propõe que sejamos mais cuidadosos. Isto é, antes de censurar a falta de alguém, avaliemos, analisemos se aquela mesma falta que nós estamos reprovando no outro não pode ser aplicada a nós mesmos. Então, censurar a conduta do outro pode ter dois motivos. Para algumas pessoas dizem, mas é para reprimir o mal. Ok, se for isso, se for verdadeiro, beleza, bacana. Um outro motivo é desacreditar a pessoa, a quem se critica, humilhá-la, execrá-la em público, como fizeram os escribas e os fariseus. Então, desses motivos, o primeiro, de reprimir o mal, ele pode ser louvável, sim, se for sincero, verdadeiro, para evitar que o mal se propague numa sociedade. Agora, se for somente para desacreditar a pessoa, para humilhá-la, é indesculpável. Porque é maledicência e maldade.
Então, Jesus ensina que a autoridade da censura está diretamente relacionada à autoridade moral daquele que faz a censura. Ou seja, não posso criticar o outro se eu cometo as mesmas faltas. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Que não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que se dá. Ou seja, só tem autoridade legítima aos olhos de Deus se você tiver autoridade moral para auxiliar o outro, com o propósito de fazê-lo crescer e não de prejudicá-lo ou de diminuí-lo. E aí nós vamos entrar num assunto que nós já trouxemos na primeira parte, que é a questão do perdão das ofensas. Jesus propõe que nós perdoemos sem limite. Lembra lá dos 70 vezes, 7 vezes? Jesus propõe que nós perdoemos sem limite cada ofensa, ainda que essa ofensa aconteça várias vezes. É isso que nos fará merecedores de amparo, da proteção divina, dessa conexão com a energia superior. Nós nos fazemos merecedores. Nós já estudamos, lá no capítulo 17, que o que conta na balança da justiça divina é o esforço que nós estamos fazendo para domar as nossas más inclinações. Então, diz o amigo espiritual nesta parte do Evangelho, nós vamos ver algumas reflexões trazidas pelos benfeitores. O Espírito Simeão diz assim: perdoai aos vossos irmãos, assim como tendes necessidade que eles vos perdoem, porque nós também somos imperfeitos. Então, se eu escorregar, eu preciso do perdão do outro. Então, por que quando o outro comete uma falta, a mim me é tão difícil perdoá-lo? Se eu mesmo preciso do perdão das ofensas em mim. E se nós, de fato, reconhecemos que prejudicamos alguém, mais uma razão para sermos indulgentes, pois o mérito do perdão ele é proporcional à gravidade do mal. Lembremos sempre que o perdão verdadeiro ele não deve ser apenas da boca para fora. Seja em palavras ou em atos meramente formais. Precisa ser sincero, precisa ser verdadeiro. Eu me recordo, lendo neste capítulo, tem uma frase trazida pelo Espírito Simeão, quando Kardec organizou essas mensagens, França, século XIX, 1862. Ele disse assim: se vós dizeis espíritas, sede-o. Ou seja, se nós já abraçamos essa causa, esta orientação doutrinária, esses esclarecimentos extraordinários trazidos pela doutrina espírita, que nos esforcemos para sermos espíritas de verdade. Se vós dizeis espíritas, sede-o. Esqueça o mal que te fizeram e pense no bem que você pode fazer. Ele fala quanto a nossa alma vai sentir-se feliz com esse esforço, com essa dedicação, para sermos um pouquinho melhor amanhã do que nós fomos hoje, e assim sucessivamente. Diz assim: feliz aquele que pode cada noite adormecer dizendo de si para consigo: nada tenho contra meu próximo. A alma sente uma felicidade indescritível. Porque foi chato, foi doído, mas foi lá e pediu perdão. Eu disse aqui no estudo anterior que é um treino. Se nós ainda encontramos dificuldade, é hora de começarmos a treinar. De modo que perdoar um amigo é uma prova de amizade. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo, lembra? Na medida em que vamos perdoando as ofensas que recebemos, nós também vamos nos tornando pessoas melhores. Porque nós nos libertamos daquelas coisas que nos fazem mal. Estudamos aqui na aula anterior.
Que aquele que não perdoa, que opta por não perdoar, ele escolhe ficar preso àquilo que lhe faz mal. Diz o amigo espiritual: perdoai para que Deus vos perdoe. Já estudamos isso e vamos continuar estudando e repetindo, que é a lei que rege o princípio de justiça. Como é que eu vou pedir perdão a Deus se eu não perdoo o outro? Então, aquele que diz eu não perdoarei jamais, pronuncia a sua própria condenação. Dadas as nossas imperfeições, ainda muitas vezes, nós mesmos necessitamos de perdão. Então, exercitemos o perdão sempre que uma ocasião se apresentar. Infelizmente, na condição em que nós, evolutiva em que nós estamos, de vez em quando a gente está lá com uma situação em que nós precisamos fazer isso, não é? E existem duas maneiras de exercitar o perdão. A primeira delas é o perdão dos lábios aqui, ó, só aqui da boca para fora. E o outro, o do coração. Qual é a melhor maneira? Sem sombra de dúvida, o perdão sincero, de verdade, não da boca para fora. O perdão do coração. Por quê? Porque nos liberta daquelas coisas que nos fazem mal. Quando uma pessoa diz, eu perdoo, mas intimamente ela fica feliz se algum mal acontece ao seu inimigo. A maldade ainda está presente. Outras dizem, eu perdoo, mas não quero ver nem pintar de ouro. Nesses casos, ainda não é o perdão que agrada a Deus. Sabe por quê? Porque é só de aparência, é só da boca para fora. Não tem sentimento, não tem verdade. Então, meus irmãos e irmãs, recordando uma lição estudada já na última lição deste mesmo capítulo, vamos treinar, treinar, treinar e treinar. Até chegar ao ponto em que nós nos lembramos do acontecido e já não desejamos mais o mal ao outro. Isto já é uma forma de amar o inimigo. Até chegar ao ponto em que nós nos lembramos e já não nos sentimos mal. Agora, é claro, o esquecimento por completo é próprio das grandes almas. O esquecimento completo e absoluto das ofensas. Somente as grandes almas que já passaram por esta fase onde nós ainda estamos. Que já treinaram e treinaram e treinaram a ponto de hoje fazer isso automaticamente. Então é preciso treinar, meus prezados irmãos e irmãs. Confesso a vocês que eu estou treinando há algumas décadas e cheguei à conclusão que vai precisar de muitas décadas ainda, porque nós passamos milênios fazendo errado e agora nós estamos apenas há algumas décadas treinando fazer o certo e ainda escorregamos. Então há que treinar, treinar e treinar. Treinar a indulgência também. O que é mesmo indulgência? Disposição para perdoar a culpa ou os erros do outro. Na prática é enxergar o defeito do outro e não fazer propaganda dele. O que ainda é um vício danado, muito presente ainda. Então, exercitar a indulgência traz muitos créditos ao espírito. Uma pessoa indulgente, ela não tem censura no seu verbo. Tem somente aconselhamento. É um exercício requerido a todo trabalhador do atendimento fraterno. Basta lembrar o que Jesus fez quando trouxeram uma mulher acusada. Em momento algum ele julgou. Em momento algum ele questionou sobre seu comportamento pretérito. Ele apenas a orienta para o amanhã, para os próximos passos. E é isso que esta lição nos convida a fazer no nosso dia a dia. É tão bom quando a gente enxerga e poda insights do gênero. A gente não tem nenhuma necessidade nem o direito de julgar o outro. Ah, mas por que fez? Por que está fazendo isso? Por que você isso? Por que você aquilo? Ah, você não pode isso. Uma pessoa pode o que ela quiser, está lá na Bíblia. Só que tem consequências. Então orientemos para o bem, se ela quiser, sem julgar. Então, quando uma pessoa se propõe a criticar a outra, tem uma reflexão aqui.
trazida por um amigo espiritual também, século XIX, João, bispo de Borté. Ele disse o seguinte: quando criticais alguém, também pode levar para o travesseiro essa, tá? Quando criticais alguém, qual a consequência que deveis tirar disso? Um, que não cometeis os erros que reprovais no outro. Dois, que sois melhor do que ele. E aí ele faz a pergunta: é isso? Não cometeis o que reprovais no outro? Valeis mais do que ele? E arremata: quando é que julgareis apenas os vossos próprios corações, vossos próprios pensamentos, vossos próprios atos, sem vos ocupar do que fazem os outros irmãos? Sede severos para convosco e indulgentes para com as fraquezas e as imperfeições dos outros. Prezados irmãos e irmãs, todos nós temos nossas más tendências a vencer, nossos defeitos a corrigir, hábitos a modificar e um fardo a transportar para escalar a montanha do progresso. Esse é o nosso trabalho. Trabalhar para vencer as más tendências, corrigir os defeitos, modificar hábitos infelizes e transportar aquela tarefa que é nossa, pessoal e intransferível, de escalar a montanha rumo ao progresso. Esse é o trabalho de cada criatura humana na face da Terra. Porém, algumas não querem, e a gente tem que respeitar. Pelo menos não por hora, nesta encarnação, e nós temos que respeitar. Mas todos aqueles que desejarem, o Pai oferece mão amiga, através de uma prece, o recurso espiritual, o bom ânimo. E nós, que deixemos brotar em nós esse desejo de nos transformarmos a cada dia que desperta em pessoas melhores, julgando-nos a nós mesmos e não aos outros. E essa tarefa será bem cumprida quando? Quando formos mais severos conosco e mais indulgentes com o nosso próximo. Por fim, o verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade. Ainda que eu veja os defeitos, é preciso treinar o olhar para enxergar o que de bom e virtuoso o outro possui. Esta é a tarefa proposta nesta parte do Evangelho, convidando-nos a melhorar as nossas lentes para perceber o que de bom o outro tem e para evitar de apontar as suas deficiências, porque não acrescenta nada e ainda nos prejudica. Agora nós vamos para as perguntas, se houver, e na sequência nós vamos para aquele momento de orarmos juntos, de fazer aquela conexão, pedir para aquelas pessoas que nós desejamos alcançar, envolver e beneficiar em prece. Nós vamos fazer isso juntos daqui a pouquinho. Fabrício, Sim? eu acho assim É a que Nete que está falando? Sim. isso, eu acho assim que perdoar é fácil. O duro é quando fica a mágoa dentro. Essa acho que é mais um pouquinho mais difícil do que o perdão para mim é mais fácil. Hum. A mágoa acho que é mais difícil de sair. O que é a mágoa? Ah, não sei. Não sei explicar o que é a mágoa. Sei lá. Então, quando a gente se propõe a perdoar, nós devemos exercitar, conforme o texto do primeiro parte do Evangelho, complementado agora pela segunda parte, aquele mal que está doendo em mim, quanto mais eu ficar, a mágoa é você ficar ligada naquela situação 24 horas por dia. Quanto mais ligada você ficar naquilo ali, mais você está alimentando uma energia tóxica. Ah, eu perdoo, mas eu não consigo, eu ainda desejo mal à criatura. Eu fico com raiva. Sentir raiva faz parte das emoções naturais de todo animal.
Tem nada de errado nisso. O problema é eu fazer disso o meu alimento. Então, dentro da proposta da lição de hoje, que tal treinarmos todas as vezes? Vem aquela, eu não sei o que é a mágoa, mas eu sinto, eu perdoo, mas eu sinto mágoa. Não é o perdão que agrada a Deus. Mas eu não consigo esquecer, Grício, porque você falou que quem esquece é quem está com problema de memória. O que nós estamos propondo é dizer o seguinte: o que eu ganho se eu ficar só ruminando uma coisa que já não tem mais jeito? Já foi, já aconteceu. O que eu ganho com isso? Pô, estou ganhando só coisa ruim. Então faça uma prece. E mentalize e visualize algo que você julga que seria bom para você. Eu não consigo lá falar com a criatura, eu não perdoo o que ela me fez. Está escolhendo sofrer, ou seja, eu estou escolhendo realimentar aquela chama. Sabe aquela fumacinha? Eu fico soprando aquela fumacinha e a fumaça aumenta de volume e intoxica as minhas narinas. Claro que é uma metáfora que eu estou falando aqui. Então, se nós começarmos a fazer esse exercício agora, dia virá em que eu vou me lembrar e já não vai mais me dar nem náusea, nem dor de cabeça, nem febre e nem insônia. Porque já atendi pessoas nesse nível de dor. Só de lembrar, a pessoa passa mal. Então, o que o Evangelho propõe é o seguinte: desliga daquilo. Qual é o exercício que a gente propõe na prática? Substitui aquele pensamento ruim por uma coisa boa que você gostaria que fosse, naquele momento. Como um abraço afetuoso de um amigo espiritual. Eu não vejo, permita-se sentir, sinta-se merecedor. Um dos problemas que acomete muitas pessoas é não se sentir merecedor. Olha, a energia benfazeja que do alto irradia, ela alcança toda pessoa que queira. Só que eu preciso me permitir, por isso eu sempre convido para a gente fazer aquela prece juntos. Para a gente se permitir por um momento. Quando eu digo assim, vamos procurar ver, enxergar Deus, só tem uma maneira, é pensar na sua obra. Quando eu penso na obra de Deus, qualquer que seja ela, cada um tem uma imagem que lhe faz sentido. Eu me desligo automaticamente da outra coisa ruim. Então, o que eu proponho é substituir essas imagens mentais negativas por imagens mentais positivas. Por que eu estou dizendo isso com muita tranquilidade? Porque já ensinei muitas pessoas a fazerem isso com resultados extraordinariamente positivos. É possível. Agora, concordo contigo, não é uma tarefa para 2 ou 3 dias, é uma tarefa para a gente perseverar. Veio o pensamento ruim, substitui por uma coisa boa, faz uma prece, coloca uma música bacana que você gosta. Senão nós estamos realimentando uma energia tóxica que faz mal. Não sei se ajudou. Agrício. Nós temos duas... Quem falou aí? Exatamente, eu ia lembrar você que tem 2 comentários, um da Maíra e outro da Gisele. Maíra, primeiro Maíra Martins. Um exercício para nos melhorarmos também pode ser o exercício das 3 peneiras. Muito bem lembrado, Maíra, nós falamos deles aqui. Isso aqui na vida de relacionamento é de um valor extraordinário. Exercitar as 3 peneiras. Muitas pessoas adoram a fofoca. Use o filtro de Sócrates, ou as 3 peneiras, como é conhecido. O que você tem para me contar é bom? Se fosse a seu respeito, você gostaria. Então eu não quero saber. É útil? Qual a utilidade para nós? Não sei. Então também não quero saber. É verdade o que você tem para me contar? Não sei, eu ouvi dizer. Então, pera lá. Foi o que o filósofo respondeu ao discípulo. O filósofo disse, você veio aqui tomar o meu tempo e o seu para me falar de algo que você não sabe se é verdade. Não é bom e não é útil. Então vamos aproveitar melhor o nosso tempo. Em outras palavras, é o que Jesus propõe, né? De forma útil, que a gente trabalhe o nosso próprio crescimento, que a gente observe as nossas deficiências e não a do outro. Gisele pergunta, e quando o familiar aponta algo, mesmo ofendendo, mas argumenta que é para o bem? Aqui está, no meu entendimento, da forma colocada aqui,
que cabe-nos a nós, o convite é para que nós respeitemos a capacidade de compreender do outro. Porque eu acabei de receber uma ofensa. É como se fosse algo assim, olha, eu estou te ofendendo, mas é para o teu bem. Não foi isso que Jesus fez com aquela mulher. Quando todos a acusavam, a execravam, a humilhavam, estavam prontos para matá-la, Jesus deu a ela esperança e vida e a orientou para o bem. Então, talvez aquela pessoa que está nos apontando não tenha essa percepção, esse olhar ampliado. E nós devemos respeitar. Agora, eu preciso. Já me ofendeu, a coisa já aconteceu. Então, o que eu devo fazer? Treinar o entendimento, a compreensão, a tolerância, a indulgência. Porque pode estar ali um defeito, uma deficiência, um hábito. Diz, olha, estou falando isso que é para o teu bem. E sem ter a menor preocupação com o bem do outro. Porque o amar é querer o bem do outro. É ter o cuidado nas palavras. E muitas pessoas não têm. Como diz o amigo espiritual, carregam ódio e fel ácido nas palavras. E isto não é amar. É ter o cuidado de mostrar para a pessoa, fazer uma reflexão junto e não simplesmente apontar. Porque aqui está dito, quando o familiar aponta, olha só, nós vivemos em um mundo muito louco. Quando nós apontamos alguém, olha, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você é aquilo outro, nós estamos fazendo mal danado ao outro. Nós estamos julgando, nós estamos desrespeitando o outro quando eu coloco o dedo no nariz do outro. E deveria ser o contrário. Nós deveríamos treinar, fazer perguntas para levar o outro à reflexão. O que funciona maravilhosamente bem. E talvez aquela pessoa nem tenha tenha até o conhecimento, mas não tenha a preocupação de usá-lo e acaba nos ofendendo a pretexto de estar fazendo um bem para a gente. Então, o que é o bem? É aquilo que contribui para a paz, para a alegria, para o crescimento, para o bem comum de ambas as partes. Fabrício. Sim. O Rodrigo Mota está com a mão levantada. Fala, Rodrigo. Oi, Fabrício. Adriana, muito obrigado. Isso aí eu não vejo, tá? Não consegui ver isso aí. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Acho que, primeiro de tudo, você precisa querer perdoar, né? Sim. E segundo, perdoar é esquecer? Não. Não. Você coloca bem quando. Primeiro, a pessoa precisa querer. Porque a pessoa pode não querer. Ou então ela diz, eu perdoo, mas lá no fundo fica feliz se algo der errado na vida daquela criatura. Então, o perdão, o verdadeiro perdão, requer um exercício, é uma gradação. De repente, nós começamos a... Lembro daquilo, não posso nem lembrar daquilo que fico mal. Pera lá. Perdoar é esquecer? Não. Quando me acontece um mal, tomei uma porrada, tomei uma cacetada, doeu pra caramba. Foi uma situação extremamente desagradável. Como é que eu vou esquecer aquilo? Só se eu tiver um problema de memória. Então não é assim. O perdão é aquele treino de eu me desligar de uma coisa que está me fazendo mal. Para isso eu preciso de tempo. A ponto de eu entender que aquela criatura está num nível, numa condição, que ela nem percebe que está ofendendo. Como a Gisele colocou ali. É para o seu bem. Ela nem percebe que está ofendendo. Então, cabe a mim parar, refletir, dizer o seguinte, olha, que Deus me dê forças para superar. Por quê? Toda história de sucesso, meus irmãos e irmãs, toda história de sucesso tem uma história de superação. Nós estamos num mundo de provas e expiações e é assim. Só que uns sofrem mais, outros sofrem menos. Então, perdoar é fazer o exercício a ponto de me lembrar da ocorrência e já não desejar mais o mal do outro. Mas eu não consigo ir lá fazer as pazes. Consegue orar por ele? Ore por ele.
Isso é um treino. É nessas pequeninas coisas que nós vamos nos desligando, o nosso espírito vai se fortalecendo e a gente vai deixando de sofrer. A ponto de chegar um dia, eu me lembro daquele negócio, porque minha memória está boa, e aquilo já não me faz mal. O André Luiz, eu não me lembro agora qual é o livro, tem lá uma lição em que ele relata uma situação em que o ofendido foi convidado a prestar um socorro ao seu ofensor. Sabe esses reveses da vida, as voltas que a vida dá. De repente estava ele lá diante do seu agressor, sendo convidado a prestar-lhe socorro. É treino. É uma questão de tempo. Nós vamos conseguir. Agora, disseste bem, eu preciso querer. Porque se eu não quiser, eu estou escolhendo ficar preso àquilo que me faz mal. Obrigado, Sr. Gris. De nada. Nós estamos num planeta de provas e expiações, todos a caminho da evolução, todos nós já carregamos conosco em nossa bagagem virtudes e defeitos. Por isso, a vida em sociedade ela é bacana. Nós nos complementamos uns aos outros e fomos feitos para viver em sociedade justamente para que nós nos ajudemos. Só assim a gente progride, porque se fosse um mar de rosas, fosse aquela monotonia só, não haveria como progredir. Não haveria como progredir. Agricio, eu fico aqui, a Márcia falando. Fala, Márcia. Eu fico aqui tentando refletir sobre todos esses pontos, né? Um dos pontos importantíssimos que eu estava pensando também na mesma situação é a questão do esquecimento. E aí o Rodrigo abordou, e é isso mesmo, eu também estava pensando nisso, como não é a gente esquecer, porque normalmente a gente não esquece, ou esquece também, com o tempo acaba esquecendo, né? Sim, Mas com o tempo, sim. É isso, mas tem tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? Com relação a julgamentos que a gente faz, situações que a gente passa, e assim, até num âmbito muito maior do que esse comportamento ou essa definição que temos de sentimento e de superação com o outro que está perto de nós. Mas, por exemplo, a gente vive numa sociedade, muitas vezes temos que tomar muitas atitudes em relação a um contexto e fazemos muitos julgamentos, não é? Fazemos muitos julgamentos e muitas vezes num coletivo. E aí eu fico me perguntando, né? Muitas vezes, como que essa questão ou do perdão ou do outro, a gente vendo, por exemplo, normalmente, às vezes, as pessoas que num coletivo acabam criando situações muito difíceis, né? Num grupo social, né? E aí, os nossos perdões é um exercício muito longo, porque nós somos limitados, né? Nós temos muitos limites ainda, né? Márcia, você estava discorrendo e me fez lembrar de uma passagem, quando você fala assim, né, que nós, dentro de um contexto, muitas vezes nós somos convidados ou instados a fazer alguma coisa, aquilo acaba sendo um julgamento e tudo mais. Olha só, no Livro dos Espíritos tem uma questão, eu não me recordo aqui agora qual é a questão, lá as questões 700 e pouco. Diz o seguinte, que Deus julga mais a intenção do que o fato. Então, qual foi a nossa intenção? Conforme a página do Evangelho diz, que tem duas maneiras, né, de perdoar, o dos lábios e o do coração. Então, se eu pronunciei algo para ferir de caso pensado, isso tem um peso. Naquela outra situação que foi colocada lá, a pessoa, a pretexto de estar ajudando, acaba ofendendo. Às vezes, ela ainda está com uma miopia tão grande que ela nem percebe.
Agora, e se a pessoa tiver a pretexto de dar uma alfinetada? Então, tudo isso é levado em consideração. O Espírito de Verdade, eu achei assim extraordinária a resposta que ele dá. Deus julga mais a intenção do que o fato em si. Porque existe um verniz na nossa sociedade. Quantas pessoas não querem saber de alimentar o Espírito? Quantas pessoas não estão nem aí para esta coisa da continuidade da vida depois desta vida? E, no entanto, nós que atuamos já no trabalho mediúnico, os companheiros e companheiras que já estão militando no trabalho mediúnico, são testemunhas oculares da verbalização, do drama e da dor daqueles que desprezaram as instruções da alimentação do espírito, porque achavam que morreu, acabou. E não é assim. Deus não seria Deus. Então, a vida além desta vida, e tudo tem consequência. E é de uma beleza extraordinária. Eu recomendo fortemente para nós, dessa plateia que estamos aqui, quem não leu ainda, leia a coleção André Luiz, a começar com o livro Nosso Lar. Nosso Lar, os Mensageiros Missionários da Luz, no Mundo Maior, nos Domínios da Mediunidade, são 15 ou 16. São relatos maravilhosos que nós testemunhamos nas reuniões mediúnicas. Por outro lado, quantos casos nós temos atendido ao longo desse ano, mesmo em tempo de pandemia, no atendimento à distância. A pessoa do outro lado pedindo um auxílio. Do lado de cá, um grupo de 2 ou 3 pessoas, numa reunião mediúnica online, pedindo aos benfeitores por aquela criatura e logo no dia seguinte ela já cobrar, ou melhor, receber, perceber melhorias. Então Jesus diz o seguinte, olha, a tua fé te curou. E às vezes a pessoa não quer, acha que tudo isso, como me disseram outro dia, é babaquice. Não é verdade, não é verdade, definitivamente não. É verdade, sim. Eu acho que é muito. É um contexto muito grande, né? Mas nós temos que começar pelos primeiros passos. É a fazer esse exercício no nosso contexto mais próximo, em amigos, em familiares, aonde a gente pode realmente fazer o exercício do perdão e principalmente da mágoa, né? Da gente poder olhar o outro, olhar o próximo, aquele em que tivemos um contato que não foi muito feliz e que não entendemos muitas vezes a razão, mas podermos superar essa mágoa. É como se a gente desse uma visão, uma outra oportunidade ao outro também, né? E, ao mesmo tempo, é um alívio muito grande dentro do nosso coração, no momento que a gente consegue superar essa mágoa. É muita alegria que a alma Legal. sente quando a gente reconhece, a gente fica feliz de ver que nós já demos o nosso primeiro passo. Não é? É muito Também legal. é verdade isso. E, Anete, lembrando, viu, Anete? Substitui o quadro mental, Anete. Esse é o exercício que eu recomendo. É um alívio até, né? Chega a ser um Substitui. alívio.